Namastê, boa noite, bem-vindos ao nosso encontro. Para aqueles que estão participando hoje pela primeira vez, nosso encontro tem uma finalidade muito especial, é de criar oportunidade para todos de investigarem, de explorarem, de buscarem as respostas, muitas vezes, para os questionamentos que vão surgindo com a nossa caminhada, com a nossa jornada espiritual, né? Mas, especialmente, cuidando de quem já vem recebendo a Diksha, para quem nunca recebeu também, mas boa parte dos questionamentos que são abordados aqui, que são colocados aqui, vem dos processos que são acionados uma vez que a gente recebe a Diksha. E a finalidade desse encontro, então, é que a gente possa ir olhando aos poucos algumas coisas, não dá tempo de ver tudo, né? Enquanto ele é curto, a gente tem a duração aproximadamente de 1 hora, e a gente finaliza com uma Oneness Meditation, que é uma Diksha especial que eu transmito no final do encontro, e onde a gente também recebe outras pessoas. Então, a forma de participar é postando as suas perguntas depois que a gente começa, tá bom? Senão eu vou ter que ficar caçando lá embaixo, a lista vai descendo, né? Espero eu começar, deixo a pergunta pronta. Algumas pessoas já me enviaram algumas perguntas por e-mail, 2 delas, que eu vou estar priorizando, que já me mandaram antes, eu já dei uma lida. E depois eu vou seguir respondendo os questionamentos, as perguntas que são postadas aqui. Como sabem, a gente busca, através desse encontro, ele é um satsang, ele não é uma conferência e não é uma aula. Então, o que a gente busca aqui é se abrir para receber o que estiver sendo colocado, independentemente do entendimento, né? Porque eu estava revendo aí os encontros, alguns dos últimos encontros que eu fiz, e relendo também as perguntas. Eu faço uma revisão, né, das coisas que são perguntadas e das coisas que eu respondo. E mesmo porque eu edito depois o vídeo, faço uma postagem no YouTube também, e faço uma transcrição das perguntas que é postada no blog. Então todo esse trabalho faz com que eu reveja o que foi perguntado e também eu reveja o que eu respondi. E eu tenho visto que muitas vezes eu não respondo o que foi perguntado, eu respondo outra coisa, né? E é normal que assim seja. Não é que eu não li a pergunta ou não soube responder, é porque a resposta que veio na hora e veio diferente do que foi muitas vezes perguntado. Isso pode acontecer, tá bom? Eu vi que isso tem acontecido com bastante frequência. E não se preocupem, tá? A resposta que foi dada é a resposta que precisava vir, e eu não tenho muito como alterar isso. Então, se por acaso alguma pergunta persiste ainda de alguma coisa que foi questionada e eu não respondi, por favor, recoloque a pergunta. Possivelmente eu vou dar uma resposta diferente da que eu dei nas semanas anteriores, tá bom? É normal acontecer isso. Então, bem-vindos, especialmente as pessoas novas e também aos amigos que já estão me acompanhando aqui há algum tempo. Eu vou começar lendo uma pergunta. Oi, Carol. Você está aí, né? Carol Alencar. Antigamente a minha intuição me dizia para não ir a algum lugar ou ver alguma pessoa, e ainda assim eu ia assim mesmo. Acabei, por conta disso, passando por situações chatas todas as vezes. Agora eu respeito isso, mas a minha dúvida é como saber se realmente é uma intuição pedindo para eu não estar naquela oportunidade ou se é um mecanismo de autossabotagem. Dias atrás veio a minha intuição muito forte para eu não ir até uma seleção de alunos, e eu não entendi o porquê. Desmarquei e remarquei para outro dia. Meditei e pude perceber que era algo fora do meu ego me avisando. Me deu muita angústia, quanto mais eu tentava entender o porquê que não podia ir naquele lugar. Fui meditando até amenizar essa dor. Mas como faço para não me enganar nesse sentido?
Carol, esse é um conflito muito comum que a gente tem, né? Intuição, ela não pertence à mente. A intuição, ela participa, né, do nosso sistema, mas ela está fora da mente. Ela vem de um estado de consciência muito especial. E ela só pode estar plenamente ativa quando a mente não questiona o que a intuição está colocando. Ou seja, a intuição é uma espécie de sentido à parte, né? Quase sempre que a intuição, quase sempre, né? Não sempre, mas quase sempre, que a intuição está nos dizendo alguma coisa, a nossa mente resiste em aceitá-lo. Então é importante saber fazer essa distinção. A intuição, ela é sutil, ela é uma energia bastante feminina, né? As mulheres têm um acesso mais fácil à intuição, e ela não envolve racionalidades, ou seja, questionamentos se sim, se não, se devia, se não devia, se era para ser, não era para ser. A intuição, ela é mais uma expressão do próprio coração e da nossa conexão com uma consciência mais elevada. E ela não se utiliza de processos lógicos nem de processos racionais. Então, qual que é o problema aqui? O problema é que você está tentando, através de um processo racional, questionar o que a intuição te orientou. E isso é uma bobagem você fazer, né? Por quê? Porque você não sabe, de fato, por que a sua intuição te diz para não ir ou não fazer alguma coisa naquele mesmo momento. Quase sempre é uma forma como seus guias, seus anjos protetores, os seus mestres, a natureza divina, a natureza como um todo, estão se comunicando com você como uma forma de proteção muitas vezes, né? É um cuidado para que você não se exponha a alguma situação que karmicamente, nesse momento, não é mais necessário você passar por ela. Então, muitas vezes, a intuição nos faz fazer coisas que o nosso, assim chamado, bom senso não concordam, né? Como, por exemplo, ir a um lugar que foi, né, marcado, agendado, há muito tempo esperado, e quando chega no dia, a tua intuição te diz para não ir. Se você puder obedecer essa voz que vem, né, na forma de uma voz, na forma de um sentimento, às vezes, você estará reforçando o seu vínculo com esse guia, com esse mestre, com a presença divina, e isso só vai te ajudar, porque essa relação, ela muitas vezes, ela independe da sua capacidade de racionalizações, né, de questionamentos e racionalizações lógicos. E é importante que você siga dessa forma. Você vai ver que você vai se dar melhor do que se você for seguir pela mente. Como fazer uma diferenciação, que é a sua pergunta. A mente, ela e as suas racionalizações, quase sempre buscam uma saída por conta do medo que você está sentindo, né? A mente e esses processos todos de ver para onde vai, se não vai, se vou, se fico, se vou, né? Essa coisa toda, ela vem de um estado de conflito que é um nível de consciência mais baixo do que o da intuição, e inevitavelmente não vai te levar a uma saída satisfatória, né? Então, mesmo que a tua intuição te guie a fazer algo que você não esperava, como, por exemplo, cancelar um compromisso, ou um encontro, ou uma reunião, ou o que seja, né? Segue a sua intuição. Tá? Essa é a única orientação que eu posso te dar. Sempre prioriza a sua intuição. Quando a mente percebe que ela está sendo questionada, né, na sua inteligência, na sua razão, no seu bom senso, sabe que todo esse questionamento vem de um outro lugar que você chamou de autossabotagem. Pode ser outra coisa também, mas inevitavelmente vem do medo, né? Porque a mente não está conseguindo fazer com que você a obedeça, entre aspas, né? Que você siga agindo por conta de um processo racional lógico que necessariamente não vai te conduzir para onde você deve ir. A intuição, ela vem de uma guiança, ela vem de uma conexão, e ela vem do coração, né? Coração e mente não se entendem.
No entanto, o coração ele é mais inteligente do que a mente. Embora a gente não acredite nisso, né? O coração é mais inteligente do que a mente, né? E a intuição, ela tem a ver com o nosso sexto chakra, tem a ver com Agni, né? Tem a ver com um desenvolvimento de uma percepção que faz uso de mais sentidos além dos processos lógicos, né? Que o nosso cérebro processa o tempo todo, tá bom? Então, sempre valorize a intuição, né? Você vai se dar melhor. E quando algo vem para você não fazer e você sabe que está vindo do seu medo, possivelmente por conta de outras experiências não bem-sucedidas ou dolorosas que estejam na sua memória, saiba que a mente vai tentar te proteger disso. E isso não necessariamente faz ou vai te conduzir a uma liberação desses medos. A tua intuição ela é mais sábia, ela vai fazer sim com que você vá ao encontro daquilo que precisa ser liberado na sua consciência, ou no seu inconsciente, melhor dizendo. Tá bom? Mais uma pergunta da Carol. Mudei de cidade, estava infeliz por não estar trabalhando na minha área e não ter crescimento no local em que trabalhava, apesar de estar lá há anos. Hoje estou buscando todas as formas de trabalhar na área que estudei, mas ainda não está fluindo. O mês está acabando, preciso pagar aluguel, então comecei a distribuir currículos para qualquer área. Tenho medo de ter de novo aquela insatisfação profissional que me fez até mudar de cidade. Como posso ter paciência e lidar com isso de uma forma tranquila? Como posso saber se devo continuar insistindo na minha área ou não, apesar de não estar gerando recursos financeiros? Eu sinto que eu tenho um bloqueio familiar com relação à prosperidade. Parece que nada flui. Tenho medo. Tenho muitas barreiras inconscientes e gostaria de dissolver isso. Como faço? Carol, a resposta obviamente não é assim, faça isso, não faça aquilo, né? Você tem várias coisas aí que precisam ser trabalhadas, e elas vão ser melhor trabalhadas por meio de processos que a gente costuma oferecer com bastante regularidade. Eu não sei de que cidade você é, mas busque fazer, assim que possível, um processo de liberação dos antepassados, né? Porque você vai possivelmente ainda estar carregando uma série de condicionamentos e de questões kármicas que vêm dos seus antepassados, que estão no sistema da sua família, como você já colocou, e procure também fazer o processo de prosperidade, que é regularmente oferecido por treinos avançados em algumas partes do Brasil, né? E você vai encontrar algumas respostas ou algum encaminhamento para a sua condição, né? Ela é confusa, ela envolve ainda uma necessidade de mudança, né? De sair daqui para ir para lá, sair de lá e ir para lá, como busca de um cumprimento de uma meta pessoal, de realização de um sonho, né? De seguir com a sua carreira, de fazer uma coisa que você gosta, que é um sonho, um desejo genuíno. Mas talvez você tenha que passar ainda por algumas coisas antes, e talvez você tenha que rever o porquê que isso que você quer fazer como uma atividade não tá fluindo para você. Essa resposta ela existe, mas eu não tenho ela aqui. Ela tem que ser buscada, né? E uma terceira forma de você buscar uma resolução da sua situação, que é de conflito, e também envolve a questão financeira, é buscar participar de um processo de câmeras sagradas no local mais próximo de onde você vive, tá bom? Se você não souber como fazer isso, procure no site www.onenessbrasil.com.br, que lá existe uma forma de você agendar isso e saber também onde é que eles são disponibilizados, tá bom? Outras orientações eu posso te dar mais diretamente, pessoalmente, ou por e-mail aqui, tá? Estou descendo as perguntas aqui, estou encontrando já da Rosana. Zalansky, Setu, como pode se reconhecer com mais certeza quando a voz vem da mente e quando é a voz do divino? Eu já respondi a pergunta aqui falando da intuição, né? A intuição ela é uma voz do divino, tá bom, Rosana? Não é muito diferente do que eu já comentei aqui. Lembrando, eu vou repetir, né?
quase sempre as decisões que vêm da mente são decisões que são ancoradas ou que estão enraizadas, né, no nosso medo. A mente, quando a gente sente medo, quando a gente está numa situação de conflito, a mente vai buscar sair da situação fazendo uso de todo tipo de estratégia, né? A gente começa a ouvir coisa, começa a achar coisa, né? E é a mente, é a mente, né? Quando você está aberta a receber uma orientação do divino, ela é muito clara, ela é muito direta e ela não envolve a dualidade, né? Ela não envolve o questionamento de dois lados de uma mesma questão, por exemplo, né? Todas as coisas têm o sim ou não, tem um lado, tem outro lado da mesma coisa. Esse processo de a gente ficar analisando os dois lados de uma situação, de uma mesma questão, não é, não é realizado pela voz do divino. A voz do divino, ela é certeira, ela é simples, ela é direta, ela é única e ela é objetiva, né? Mesmo que ela seja forte, né? Como pode acontecer num processo das câmeras, às vezes a gente ouve né, um direcionamento muito direto, né, muito curto e grosso, né, faça isso, não faça aquilo, pronto, né, e você faz. Então, a voz do divino, ela não é necessariamente uma voz que vem acompanhada de harpas e anjos, né, ela pode vir dessa forma, como eu disse assim, ela pode ser certeira, objetiva, direta e não permitir que você faça mais questionamentos, se sim, se é melhor, se não é melhor, se é pior, se isso, então aquilo. Né? Esse dois ou mais lados de questionamento a respeito do que quer que seja, sempre são motivados pela mente e sempre são motivados por um estado de conflito que está associado ao nosso medo. Esse processo ele é igual para todo mundo. Então essa é uma forma de você fazer essa diferenciação. Tá bom, Rosa? Prendas, Situ Namastê. Como Diksha Giver, tem realizado grupos de meditação e doação de Diksha. É normal algumas pessoas se sentirem incomodadas com a Diksha na hora da doação? Não é comum, né, Prendas? Não é comum. Muitas vezes as pessoas ficam mais incomodadas, de fato, com o comportamento daquele que está doando a Diksha do que com a Diksha propriamente dita, né? Então, uma orientação básica é que você sempre deixa as pessoas absolutamente à vontade e se sentindo bem com o seu comportamento, com o comportamento das outras pessoas, com espaço, né, que haja conforto, que não haja, né, forçação de barra, né, que não haja falação demais e que a pessoa tenha como ouvir o necessário, que ela encontre espaço para relaxar e que o doador de Diksha também esteja presente e esteja humilde, né? Sabendo que ele é um mero doador de uma energia e que se ele tiver muitas ideias a respeito do que ele está fazendo, se empoderando por meio da Diksha, a Diksha não vai fluir. E a pessoa que está recebendo vai se sentir incomodada, né? Então é muito importante a postura do doador de Diksha. Fora isso, é raro alguém ficar incomodado, né? O incômodo quase sempre ele é causado pela postura do doador de Diksha ou pelo espaço, né? Que não é confortável, que não é agradável, ou está frio demais, ou está calor demais, ou a cadeira está incômoda, ou está demorando muito, ou está sendo falado muita coisa, né? Eu, por exemplo, eu não abro para compartilhamento nas sessões de Diksha, então acabou, né? Se alguém quiser vir falar, vem falar comigo depois no particular. Eu também não falo muito antes, falo só uns 10 minutinhos no máximo para apresentar o trabalho e eu não tenho visto desconfortos. E tem uma outra pessoa que já me fez uma pergunta aqui por e-mail, que eu vou responder daqui a pouquinho, que também fala a respeito de algumas sensações, eu vou abordar agora, que podem ocorrer durante o recebimento da Diksha, né? E elas são normais. Às vezes a gente pode ter alguma manifestação física, né, como uma dor de cabeça, ou pode surgir uma liberação, né, de
uma emoção, né, ou de alguma carga que esteja presente, e a sessão de Diksha a pessoa entra em contato com algo que não é necessariamente agradável, mas que está precisando ser liberado. Então depois ela acha, nossa, não foi legal, eu vi um monte de coisa feia, senti um monte de coisa ruim. Pois é, mas essas coisas já se encontravam ali, e numa sessão de Diksha encontram a sua via de liberação. Né? A gente tem que saber que isso também pode ocorrer e avisar as pessoas antes, né, para que elas acolham numa sessão de Diksha tudo que está acontecendo no momento, né, que elas não façam uma escolha prévia. Não, eu vim aqui para relaxar, eu vim aqui para ver isso, eu vim aquilo para fazer aquilo. Não, né? Senta, relaxa e receba o que estiver sendo oferecido para você receber, porque é isso que está acontecendo nesse momento. E essa é uma grande dificuldade de todos nós, né? A gente tende a querer que aconteça algo ou que estejamos vivendo algo diferente daquilo que está sendo oferecido pela existência para ser vivido no momento. Então, tem uma série de questões aí que a gente pode trabalhar antes da sessão de Diksha, durante e também como um feedback depois, né? Conversar com a pessoa aqui para saber o que aconteceu com ela. Se você não souber exatamente como ajudá-la, você busca quem possa ajudá-la, né? Um trainer ou um trainer avançado, ou até mesmo um guia lá da Oneness. Tá bom? Eu vou ler uma pergunta que também me foi enviada aqui por e-mail, pela Vanessa Caetano. Oi, Vanessa. Namastê. Muito obrigado pela oportunidade. Faz pouco tempo que frequento rodas de Diksha. Acho que iniciei em abril desse mesmo ano. Então já faz um tempinho. Depois de participar algumas poucas vezes, tive uma experiência muitíssimo forte de conexão numa onda Bhaskar. Antes de ter a experiência, eu já havia intuído, mas descobri depois do que se tratava. Na experiência, parecia que eu girava numa cadeira giratória depois de receber pelos olhos. Depois disso, todas as vezes que eu recebia a Diksha das mãos, sentia movimentos da cabeça, girar para a direita ou esquerda, fazer um 8, movimento de sim e não. Me disseram ser a Kundalini. Sentia isso em outras situações fora das rodas também. No PG do Rio, senti que o corpo todo participava desses movimentos. O que isso significa exatamente? Ok. Mais uma pergunta. Então, vamos começar por essa aqui. Tá, Vanessa? Como eu estava respondendo agora aqui para o Tendas, a gente nunca tem uma explicação absoluta para as coisas que acontecem na Diksha, né? O que existem são possibilidades, porque a gente tem respostas muito diferentes à energia, e cada um de nós tem um corpo de energia que tem as suas particularidades, tem as suas características, né? Nós somos todos bastante semelhantes, mas nós reagimos às energias de formas muito particulares, individuais e diferenciadas. Então, todos nós temos os 7 chakras, temos mais um monte de outros chakras, além dos 7. Alguns estão mais ativos, outros nem tanto, né? Uma série de vivências, de experiências que a gente traz da vida fazem com que um chakra muitas vezes esteja fluindo mais do que outro. E a energia Kundalini, ela é ativada por meios diferentes, não só pela Diksha, né? Se você fizer uma boa prática de yoga, por exemplo, né, com um bom instrutor, né, você vai ter possivelmente experiências semelhantes, né? Ou se você já for praticante ou vier a praticar inúmeras técnicas de meditações, das mais diferentes linhas que estão disponíveis, você possivelmente, dependendo do tipo de meditação, você poderá também vir a ter esse tipo de reação da sua energia, né? A Diksha, ela tem isso, ela faz com que a nossa energia Kundalini, assim como estas outras práticas, seja convidada, né? Ela é convidada, né, a se mover no sentido ascendente. Ela faz isso de uma forma espiralada. A forma como o nosso corpo responde a isso é que pode variar.
Se você for observar como eu me comporto durante uma Oneness Meditation presencial, né, eu e outros meditadores, você vai ver que eu fico fazendo um movimento com o meu corpo também, que é mais ou menos isso que você está descrevendo, né? Às vezes é mais forte, às vezes é mais fraco, e eu já faço isso há muitos anos. Eu tenho muita experiência com técnicas de meditação, e inclusive, né, uma meditação que eu fiz por muitos anos chamada Kundalini. Então é normal que a gente, ao se sintonizar ou permitir que essa energia se mova com mais fluidez, que o corpo balance, que a cabeça balance, entre um sim, um não, ou um 8, como você descreve. Né? Tem doadores de Diksha que, quando estão dando Diksha, né? Tem uns 2 ou 3 aqui em São Paulo que estão comigo, que tem esse movimento do corpo, às vezes muito forte, né? E não tem o que fazer. Por mais que eu peça, olha, procure não incomodar quem está recebendo, né? Se mantendo quieto, a pessoa não consegue. Né? Só dela aproximar as mãos na cabeça de alguém, ela já começa a produzir esse movimento. Então, é normal e não há com o que se preocupar. Né? E isso nem mesmo é desconfortável. O que a gente não pode é ter alguém mexendo na gente, né? Com esse balanço, porque é desconfortável, mas a gente mesmo sentir esse movimento não tem problema. Precisamos ver se é isso que está acontecendo com você. O movimento da Kundalini numa Oneness Meditation, você pode testar hoje de novo, porque vai ter uma onda daqui a pouco, né? É natural. Ele pode acontecer a muitas pessoas, né? Eu sei porque eu estou vendo as pessoas e eu observo, né? Não só eu estou me mexendo, como tem um monte de gente que muitas vezes está fisicamente fazendo uma espécie de balanço, né? E é uma coisa até gostosa, parece uma espécie de uma dança da energia, né? E não tem problema. Se isso está te trazendo algum desconforto, né? Como tem um amigo meu que é um trainer da Oneness e que ele quando vem receber as ONS, né? E mesmo nas sessões de Diksha, ele chegava a pular da cadeira até quase cair, né? Como se estivesse sendo movido por uma britadeira, né? A ponto da cadeira chacoalhar no chão, coisa que não acontece com todo mundo, mas é comum acontecer. E segundo ele, isso aconteceu sempre na vida dele. Né? Ele foi para a Índia, ele se tornou trainer, ele ficou uma boa temporada viajando, e continua acontecendo tudo do mesmo jeito, mesmo 1, 2, 3 anos depois. Né? E ele vive absolutamente confortável com essa manifestação física, que é uma relação que ele tem com isso. Né? No seu caso, a gente pode estudar um pouquinho, né, para ver o que está preso, né, o que está buscando ser liberado. Às vezes são questões emocionais, às vezes são outros condicionamentos, às vezes são outras histórias, né, e se você sentir interesse, né, em investigar mais diretamente o que acontece, você pode inclusive dedicar, né, uns minutos durante uma Oneness Meditation ou de uma sessão de Diksha e pedir para que te seja mostrado. Né? Porque se você pedir, a resposta vem também para você, na hora, né? Na hora que estiver acontecendo. É um bom momento de você dizer, nossa, mas o que está acontecendo com a minha energia? Né? E né, pede para ver, pede para ver. Né? É uma possibilidade. Tá bom, Vanessa? Você ainda me pergunta aqui o que isso significa exatamente. Bom, isso significa que quando a gente começa a se mover em direção ao crescimento espiritual, a nossa energia vital ela é fortemente movida e às vezes propositalmente, né, por meio de alguma técnica que a gente use com esse objetivo bem especial, de fazer mesmo com que a Kundalini comece a subir. Por que isso é importante? Porque, a não ser que a nossa energia Kundalini se mova livremente e intensamente do primeiro chakra, localizado no períneo, ao sétimo chakra, localizado na coroa, os nossos estados de consciência não sofrerão mudança. Então, para que algo seja facilitado, para que o seu despertar espiritual seja facilitado, é necessário que
que a nossa energia Kundalini se mova do estado de dormência, no qual ela, boa parte das vezes ainda se encontra, a um estado de ativação, né, que vai depois passando pelos sucessivos chakras. É importante que a energia chegue ao coração, né? É importante. Esse é quase que um requisito para que a gente possa despertar. Quase não, é um requisito, né? Se a nossa energia Kundalini não conseguir ultrapassar primeiro, segundo e terceiro chakra, o nosso despertar ele não ocorre. Então, por isso que também, ao recebermos a Diksha, a nossa Kundalini ela é instigada e ativada para se mover no sentido ascendente, né? Depois isso, uma vez que ela se mova, né, e se encontre mais em casa, no coração, no quinto chakra, no sexto, no sétimo, possivelmente os movimentos vão deixar de ser tão desconfortáveis. Tá bom? Pode ser uma possibilidade também. Mas a Kundalini se move porque é natural, o estado natural dela é de fluidez, né? É de fluidez. Como nós não conseguimos, porque temos inúmeras cargas e processos acontecendo no nosso sistema energético, muitas vezes ela encontra resistências, né? E causa algum desconforto físico também. Tá bom? Às vezes é só uma palpitação mais forte do coração, às vezes é uma aceleração da respiração, né? Às vezes é esse movimento, né? E às vezes pode vir também uma emoção, né? Ou pode vir uma clareza muito grande, né? E coisas assim. As manifestações são muito variáveis, são diferentes. Tá bom, Vanessa? Outra pergunta. Descobri recentemente uma angústia muito forte em me comprometer. Isso se estende em muitas áreas da minha vida. E quando me sinto pressionada, sinto uma angústia insuportável. Uma vontade de fugir, sumir, bem destrutivo. Como posso ser ajudada nesse aspecto com os ensinamentos da Oneness? Olha, eu acho fantástica a sua preocupação, né? Porque a dificuldade em se comprometer, ela é geral. Ela é geral, né? Por que a gente não se compromete? Porque a gente tem medo. Medo do quê? Medo de perder a liberdade. Todo comprometimento, aparentemente, significa que você, ao se comprometer com o que quer que seja, pessoa, trabalho, local ou atividade, que isso vai impedir você de viver outras coisas que estão sendo disponibilizadas, né? Então o comprometimento ele é difícil porque nós entendemos que o comprometimento vai nos conduzir também, junto com ele, a um aprisionamento. É assim que a mente interpreta comprometimento, né? Como, por exemplo, um casamento, né? A pessoa, puxa, mas se eu me casar, eu não vou poder mais viver nada com nenhuma outra pessoa, não vou poder mais ter nenhum tipo de experiência, de nenhum tipo, né? Com mais ninguém. Nossa, isso é uma prisão, né? Então, a gente tem medo de se comprometer, né? A gente tem medo de se comprometer com as escolhas que a vida nos disponibiliza o tempo todo a serem feitas, né? Mas, o comprometimento, ele é, na verdade, uma coisa muito diferente, né? Comprometimento significa que você está entregue a algo que você ainda não conhece, em plena confiança de que isso que está vindo para você viver é o que está sendo oferecido para ser vivido, né? Pelo seu divino. Então, por exemplo, no último curso que eu dei aqui, o mês passado, de iniciação para doadores em Diksha, tinha uma moça muito bonita, cujo marido já havia feito uma iniciação num curso anterior, e ela estava resistindo. Ele estava insistindo para ela vir fazer o curso, né? E ela dizia assim, não, eu não quero, né? E ele insistindo, porque ele quer que a companheira dele esteja junto com ele, né? Ele está muito encantado com a Diksha. Um momento muito difícil de vida, é um cara muito forte, né? Mas ele está passando por dificuldades e ele está se achando dentro da Diksha, ele está encontrando tudo o que ele precisa, né? E a esposa dele não estava afim, ela dizia assim, não, né?
Eu não sinto que eu estou pronta, né, a me comprometer dessa forma. Eu gosto de vir aqui, sentar na sessão de Diksha, ficar quietinha, receber a Diksha e ir embora. Eu não quero me comprometer. Eu não quero ter esse compromisso de ter que vir aqui na sessão de Diksha e ter que dar Diksha para as pessoas, né? E ela só relaxou nesse posicionamento quando eu falei, olha, você não precisa, você pode ser uma doadora de Diksha e você fica livre para dar Diksha só quando você quiser, né? Você não tem nenhuma obrigação, nem comigo, nem com a Diksha, você só tem obrigações de satisfazer as suas próprias necessidades, né? Então, quando você sentir que você está afim de levantar e compartilhar essa energia, porque ela está abundante para você, você se levanta e doa a energia para outras pessoas. Se você está sentindo necessidade de ficar quietinha, relaxando, você fique à vontade em se comportar dessa forma, né? Eu jamais vou te obrigar a doar a Diksha só porque você fez um curso de iniciação com doador de Diksha. Deixa que a própria energia, né, te leve a isso. E é o que vem acontecendo, né? Não faz muito tempo, faz um mês, mas eu tenho visto ela radiante nas sessões de Diksha, muito mais bonita e feliz do que antes de ter feito o curso, né? E absolutamente livre. Tem momentos que ela se senta, recebe, às vezes ela levanta, vai lá e dá a Diksha em alguém, né? Absolutamente livre. E ainda assim, comprometida, né? Porque antes de eu finalizar o curso, eu volto a perguntar para as pessoas, né? Quem é que quer ser doador de Diksha, né? Quem é que quer seguir adiante ajudando as pessoas, né? E não precisa se tornar doador de Diksha. Pode fazer o curso e aproveitar o curso para viver melhor, ponto, né? Mas são algumas coisas que eu observo acontecer, né? A gente tem medo de se comprometer. E especialmente quando o comprometimento significa que estamos abrindo mão de outras coisas que gostaríamos de estar vivendo, né? Que muitas vezes são ilusórias, muitas vezes são imaginárias, elas nem mesmo são reais, né? Ficam no universo mas vou perder tudo que eu tenho se eu me comprometer, né? Vou perder as experiências, vou perder a liberdade, né? Eu não gosto de me sentir preso a nenhum compromisso, a nenhum relacionamento, a nenhuma atividade, a nenhum trabalho, né? Pois é, só que o que a gente observa é que na medida em que sim, nos comprometemos com coisas, atividades e pessoas, com todo o nosso coração, né, isso nos encaminha por uma liberdade de existir muito maior do que aquela que a gente imaginava que ia perder. Então isso é uma coisa a ser descoberta. Tá bom, Vanessa? Vê se é por aí. Oi, Márcia Cristina Guilherme. Namastê, Setu, tenho feito a sadhana e pedido bênçãos aos meus pais. Ambos são falecidos, só que o meu pai biológico, não tive contato com ele desde os 4 anos de idade, então não me lembro da sua imagem. Invoco o seu nome e peço bênçãos, estaria certo? Sim, sim, é isso mesmo, tá bom? É muito importante que você busque a bênção desse seu pai, né? Ainda que você não se lembre dele. Se você de fato não tiver nenhuma conexão com ele, o que é improvável, né? Ainda que seja uma condição, vamos dizer assim, presente pelo sentimento de abandono, né? Ou porque ele morreu quando você só tinha 4 anos, ou porque ele foi embora, enfim, o que seja, né? Ele é o seu pai e você sentiu falta dele e você possivelmente tem dificuldades na sua vida, uma série de coisas por conta desse sentimento. É muito importante que você encontre e receba a bênção do seu pai. Isso você faz internamente, né? Não precisa ter a imagem dele. Se você não tiver nem mesmo uma foto, né? Você cita o nome dele. Se você sentir que o seu pai biológico, né, não é de fato aquele que proporciona a você essa relação, que você tem um outro pai, né, um padastro, ou um outro pai de criação, que você pode fazer o seu procedimento, o seu ritual,
com este pai que te criou, tá bom? Mesmo que não seja o seu pai de sangue, tá bem? E busque resgatar esse relacionamento. É muito importante que você se sinta abençoada. É muito importante pelo seu pai, né? Isso é o que vai te abrir todos os caminhos da prosperidade, da realização. Tá bom? Oi, Jennifer. Olá, Setu. Participei da câmera hoje. Eu soube. Trabalho lindo. E há 2 meses fiz as 4 sextas. Ambos procurei após os seus satsangs. Então, gratidão pelos encontros que você faz. Te acompanha há 7 meses. Me ajuda muito. Oh, obrigado, Jennifer. Que bom que você está também fazendo coisas e elas estão sendo... estão retornando para você, né? Porque a gente trabalha em equipe. Cada um de nós vai fazendo uma coisa, cada um de nós fala de um jeito, cada um de nós responde por uma perspectiva, por uma compreensão diferente, e a gente vai somando, né? O trabalho das câmeras, eu soube que você teve com a Tereza, é um trabalho muito lindo, muito bem feitinho, né? E fora o próprio processo em si. E o das 4 sextas também. É um processo importante, né? De muita liberação. Muita liberação. Boa parte das coisas que a gente traz como dificuldades na nossa vida tem sua origem na nossa gestação e no momento do nosso nascimento, nas primeiras horas depois do nosso nascimento. Quando a gente trabalha buscando a cura das cargas que se formam nesse período, a nossa vida tem uma abertura maravilhosa, né? Em todos os sentidos. Então, que bom, que bom. Legal, Jennifer. Oi, Débora. Boa noite, querido Setu. Percebo que quando estou em grupo, há uma fluidez, um acesso facilitado. Comente sobre a consciência coletiva nos trabalhos em grupo. A consciência coletiva, ela está presente não só nos trabalhos em grupo, né? O que acontece nos trabalhos em grupo é que ela se manifesta de uma forma mais intensa, né? Especialmente quando tem um grupo grande de pessoas, que seja numa sessão de Diksha, né? Ou no satsang, ou numa Oneness Meditation, ou num processo, né? Quando tem um grupo, a própria presença divina tem como se expressar de formas diferentes por meio de pessoas diferentes. Então fica mais redondo, né? Fica mais completo. Mas a gente pode também desenvolver uma relação muito intensa com a consciência, né? Com a presença divina, independente de estarmos num grupo, né? O grupo facilita. O grupo facilita, né? Por isso que a gente vai, né, alguns de nós, eu sei que você está a caminho, né, com bastante frequência para a Oneness University India, porque apesar de estarmos lá, às vezes até com um grupo grande de brasileiros, 50 ou mais pessoas, né, a gente está no meio de 1000 pessoas, de tudo quanto é canto desse planeta. E é uma experiência muito forte. Você está na presença de 1000 pessoas, né, todas foram para a Índia, com a mesma intenção de estarem se trabalhando, de estarem se conhecendo, de estarem buscando a liberação das suas cargas, de estarem, em última instância, buscando crescer em consciência. Claro que se essas 1000 pessoas não estivessem lá, se cada uma estivesse tentando se trabalhar individualmente em casa, o resultado não seria o mesmo. Poderia até ser, mas dificilmente. Por quê? Porque quando um grupo de pessoas se reúne, e que seja para cantar um Mula Mantra, né, invocar a presença e fechar os olhos e não fazer nada, mas tem, por exemplo, 1000 pessoas fazendo isso, né, dentro de um templo, mesmo que nada seja feito, a consciência que se manifesta ali, ela é muito forte, ela é muito linda, né, e vai mexer com todo mundo que está ali. Diferentemente de você estar sozinha no seu quarto, diante do seu altar, fazendo a mesma coisa. Então, sempre que um grupo se reúne, a intensificação
é muito forte. É uma intensificação, porque há uma somatória dos corações, das consciências de muita gente. Isso se aplica especialmente às nossas preces. Quando a gente se reúne virtual ou materialmente, fisicamente, para fazer uma prece coletiva, essa prece também, pelos mesmos motivos, se torna muito poderosa, porque é um grupo de pessoas. Se nós pudermos fazer uma prece coletiva em 1000 pessoas, buscando, pedindo por algo, né, isso se manifesta muito mais rápida e fortemente, né, do que se a gente está sozinho. Tudo aquilo que é feito em grupo é mais rapidamente atendido pelo divino. Todos os anseios que vêm de um grupo são cuidados com prioridade pela presença divina. Por quê? Porque é um anseio de um grupo maior de pessoas, então ele é prioritário. Né? Uma pessoa sozinha fazendo a sua prece, fazendo o seu pedido, quase sempre está buscando algo para si. Quando um grupo está fazendo algo, ainda que seja para si, o que acontece ali é uma liberação coletiva. Como tudo isso se dá, eu não tenho como te explicar, porque é misterioso, né? Mas é uma das leis da natureza divina. Né? Por isso que a gente busca fazer preces coletivas, por isso que a gente faz pedidos de Diksha nos grupos, para que muitas pessoas enviem uma intenção de cura, uma intenção de liberação de uma situação. Né? É diferente e é forte. Tudo que a gente faz em grupo é forte, porque nós somos todos absolutamente ligados uns aos outros. Quando um grupo, que seja de 1000 pessoas, pede por algo, né, isso vai afetar milhões de pessoas, milhões de pessoas. Da mesma forma, seguindo a mesma lei, né, em 2012, nós todos que somos doadores de Diksha, que iniciaram aí no início, né, em meados dos anos de 2000, 2004, 2005, 2006, a gente ouvia falar no tal do 2012, né, que seria importante que chegássemos a 2012 num número de 70 mil pessoas despertas, porque só assim afetaríamos o planeta de 7 bilhões de habitantes como um todo. Então, muitas preces foram feitas, muitos processos foram oferecidos e vivenciados por um grupo grande de pessoas para que se chegasse ao número mínimo de 70 mil pessoas em 2012, que pudesse resultar numa transformação coletiva. Por estarmos nos movendo coletivamente para conseguir isso, chegamos a um número já antes do prazo, né, de mais de 200 e tantos mil, 240 mil pessoas já em abril de 2012. Né? E quando se chegou a esse número, com certeza, como consequência de um movimento coletivo, né, sabemos também que estávamos trabalhando fortemente e criando uma condição para que a humanidade coletivamente pudesse encontrar o seu encaminhamento para o seu despertar. Né? E esse é o processo que hoje a gente acompanha, que ainda tem algumas etapas a serem cumpridas. Né? A próxima é 2018. Mas é um movimento coletivo. Né? A gente sozinho não consegue o mesmo resultado. Né? Por isso que a gente se reúne em grupos, por isso que a gente viaja em grupos, por isso que a gente busca trabalhar em grupo. Tá bom, Débora? Consciência coletiva nos protege e nos atende mais facilmente assim. Oi, Lúcia Sante. Boa noite, Setu. Fiz o PG no Rio e voltei em total estado de graça, experienciando tudo e total conexão com o divino. Semana passada tive um aborrecimento com a pessoa que me afastei, sentindo muita raiva. Depois disso, não me sinto mais conectada. Como posso fazer para me reconectar? Gratidão. Abraçando a sua raiva, Lúcia. Né? Abraçando a sua raiva. Sua raiva não é coisa ruim. Né? Possivelmente você tem um entendimento equivocado com relação à sua raiva. Todas as vezes que você suprimir a sua raiva, você vai se desconectar. Porque a raiva também é uma manifestação divina
dentro da sua pessoa. Se ela está acontecendo, é porque ela está acontecendo. A raiva é um fogo. A raiva é um fogo. E é um fogo forte, né? Então, muitas vezes, quando a gente sente raiva, é essa raiva que vai nos mover adiante para resolver alguma coisa, para atuar diretamente numa situação. Então, observe, né, contemple para ver quais são os conceitos e os pré-conceitos que você tem com relação a esta emoção que é natural a todo ser humano e também aos animais, que é a raiva. A raiva não é uma coisa negativa. Negativo é quando, por estarmos sendo movidos por uma raiva muito forte, destruirmos coisas ou pessoas, né, indevidamente. Aí já é um mau uso da raiva, né? Mas quando a raiva muitas vezes vem e faz com que o nosso sangue ferva, né, ela pode ser preciosa, pode ser uma oportunidade de você botar inúmeros pingos nos is. Né? Então não tente ser como seu nome contém, né, a palavra santo, né, se comportar como uma santa, assim chamada santa do pau oco, né? Ou seja, santinha por fora, mas dentro um monte de sentimentos que você preferia não ter ou não sentir. No entanto, você os tem e você os sente. E não há nada que você possa fazer para que assim não seja. Cada um de nós carrega dentro de si todas as emoções humanas, porque somos humanos. Então, a necessidade de estarmos suprimindo e reprimindo emoções que consideramos negativas vai fazer só com que essas energias, por estarem sendo suprimidas, se tornem explosivas. E aí sim, destrutivas. Então, não brigue com a raiva. Né? Quando você estiver com raiva, se você puder expressar essa raiva, expressa. Se você puder fazer uso criativo dela, faça. Né? Se precisar... Na Índia eles têm uma divindade muito, muito importante, uma das mais importantes divindades, que é Shiva. Né? E dentro da cultura hindu, você vai encontrar aquele que destrói, aquele que mantém e aquele que renasce. Né? Eu não vou entrar nisso agora, mas observe o que você acha da raiva que você sente, né? Porque são esses pensamentos, são esses conceitos que vão impedir você de se manter conectado, tá bom? Uma vez que você se sinta em casa, se sinta à vontade com todos os tipos de sentimento que se manifestam em você, você se reconecta. Pois é, você se reconecta. Porque aí o amor que você vier a sentir, ele é genuíno, ele vem de um coração que bate, né? Ele vem de uma expressão verdadeira da sua pessoa, e não de uma ideia pré-concebida de quem você deveria ser, mas não pode ser, mas gostaria de ser, mas não é, esse tipo né, de situação conflituosa da mente. Né? Então, quando vier a raiva, observe a raiva e flua com ela também. Só tenha essa atenção, né, para não torná-la uma força destrutiva, né, porque ela facilmente se alinha com outros tipos de energia que não vão te ajudar, não. Né? Mas não é sempre assim. Então, dá uma estudada aí, uma refletida para ver o que foi de fato que aconteceu com você nesta relação com esta pessoa. Muitas vezes ela expressa uma condição, uma situação que nem é dela, é de alguém com quem você está projetando algo. Né? Pode ser um pai, uma mãe, um professor, um amigo, coisas da infância, enfim, às vezes o outro de quem você está sentindo raiva nem é de fato aquele que está te causando raiva. E sim alguma coisa que a situação está apresentando. Né? Então dá uma examinada nisso tudo. Tá bom, Lúcia? Oi, Brenda. Sim, Setu, compreendi. Aconteceu de duas pessoas sentirem dor de cabeça após a addiction, nesse sentido que falei do incômodo. É absolutamente normal, viu, Brenda? Dor de cabeça, eu nas minhas primeiras quase anos, eu senti muita dor de cabeça. Nas sessões, nas minhas primeiras vezes que eu recebi addiction, porque eu não era doador de addiction, né? Mesmo depois eu fui para a Índia, porque na época eu precisava ir para a Índia para se tornar doador de addiction, eu ainda sentia dor de cabeça quando eu recebia.
Por quê? Porque o nosso cérebro ele passa por uma mudança neurobiológica, partes dele são ativadas, parte deles são desativadas, e é natural que haja uma dor de cabeça, tá bom? Nada com que se preocupar. Você pode dizer para a pessoa que é normal, é natural, e muita gente sente isso e que está tudo certo, para não se preocupar com isso, tá bom? Logo mais passa. O próprio corpo vai se acostumando e o cérebro também não vai ficar mudando todos os dias, né? Alguma coisa vai sendo ativada e depois tudo volta num estado de equilíbrio e a dor acaba não acontecendo mais. Ninguém fica sempre com dor, né? A não ser que esteja com problema. Oi, Verônica. Namastê. Tenho me sentido muito cansado, com a energia muito carregada. Depois da Diksha melhoro, mas no dia seguinte já acordo com essa sensação. Será que estou passando por algum processo? Provavelmente. Tá bom? Provavelmente. Mas esse será que é bom buscar a resposta, né, Verônica? Porque que processo é esse que está acontecendo e você não sabe, né? Que processo é esse que te acomete e você não tem noção? Então, eu não sei se vai fazer sentido o que eu vou te dizer. Eu não vou me alongar mais porque meu tempo já acabou aqui. Às vezes a gente tem que procurar um médico, né? E muitas vezes a Diksha nos traz aquilo que está precisando ser cuidado, né? E, por exemplo, você está com uma carizinha que pode virar um canal. Aí depois da Diksha você sente uma dor de dente mais forte, né? É por causa da Diksha? Não. É porque a Diksha quer que você cuide do seu dente antes que se torne uma complicação maior. E assim é com tudo, né? Pode estar acontecendo outras coisas, né? Procure se submeter a um exame clínico bastante detalhado, ver como é que está tudo mesmo, né? E pode ser uma das formas da Diksha estar te encaminhando para você ver alguma coisa que está precisando ser vista. Tá bom, Verônica? A Diksha não implica em cansaço, muito pelo contrário, né? Você, de fato, fica muito mais energizada, com necessidade de menos horas de sono, com mais disposta a lidar com todas as situações, né? E mais livre de todas as situações conflituosas que são estressantes e que, de fato, muitas vezes fazem com que a energia saia pelo ralo, né? Essas coisas é bom a gente estar trabalhando também mais individualmente para identificar com alguém. Tá bom, Verônica? Então tá bom, queridos, eu vou encerrar o encontro aqui. Vou me preparar para a One's Meditation. É uma Diksha que é dada pelos olhos. Tem duração de meia hora, para quem não a recebeu ainda, não conhece. Eu acho que a maioria aqui já conhece, né? Boa parte das questões que foram abordadas aqui, de uma forma ou de outra, espero ter respondido as perguntas, né? Elas vão sendo transformadas também, porque a gente vai receber essa Diksha através da One's Meditation. Então, para quem não sabe, eu vou fechar o encontro aqui. Tem um outro link nessa mesma página onde vocês entraram aqui, ou no link que vocês receberam por e-mail, para que receba a One's Meditation. Tá bom? Uma lembrança, muitas pessoas estão clicando na palavra follow. O follow, você clica uma única vez, tá bom? E você já estará me seguindo. Não precisa toda semana clicar em follow, porque você já está me seguindo. Eu sou notificado todas as vezes que você aperta a palavra follow. Uma vez que você clicou, você já está cadastrado no live stream e sempre será avisado de qualquer evento que eu ou outra pessoa estiver oferecendo pelo live stream. Tá bom? Você vai estar seguindo os meditadores ou outras pessoas, como os guias da One's, clicando uma única vez na palavra follow. Não é por aí que se entra nos encontros. A gente entra no encontro esperando que ele comece. Da mesma forma, o link de inscrição para o formulário, basta clicar uma única vez. Não precisa toda semana se inscrever. E vocês vão estar recebendo as orientações dos links regularmente por volta das 19, 19h30, no máximo às 20 horas de todas as terças-feiras que eu estiver oferecendo os encontros. Tá bom? Não precisa clicar mais de uma vez para se cadastrar. Uma vez cadastrado, você já estará recebendo
a não ser que você tenha me enviado um e-mail errado, né, que eu não consegui cadastrar, bem? E se ainda assim você não está recebendo os e-mails com as orientações, isso é só uma facilidade que está sendo oferecida, tá? Existem outras formas, simplesmente ir entrando aqui, até mesmo seguindo um link do live stream. E dá uma olhadinha na sua caixa de spam. Às vezes tudo que eu estou enviando está indo para o lixo e você não sabe. Namastê, queridos. Até já. Gratidão pelas perguntas, pela presença.